Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Camila França e finalmente chegou a sexta-feira para os destaques da semana. Eu sei que vocês ficam ansiosos, aguardando este momento muito importante. Eu também, viu, gente? Vou confessar aqui para vocês. Mas estou mais ansiosa ainda para o carnaval. E vocês, como é que estão? Já estão se preparando? Já separaram a fantasia que vão usar neste carnaval? Aqui na minha terra, no meu país, Salvador, onde tem o melhor carnaval do mundo. Não sei vocês, viu? Mas aqui é o melhor carnaval do mundo, do planeta. Nós já estamos super animados. Já separei a minha fantasia de carnaval, porque eu prefiro sair nos bloquinhos, né? E estarei de férias ainda. Ó, que maravilha, que ótimo. E vocês, me contem aí nos comentários como vocês estão se preparando para este carnaval. Depois de 2 anos, hein, minha gente? Depois de 2 anos sem festa, esse carnaval vai bombar, vai fervilhar, assim como a temperatura esses dias que está acabando com a gente de tanto calor. Aqui na minha terra é de 29, 30, 32. Teve um dia que bateu sensação térmica de 34 graus. Eu sei que tem lugar mais quente por aí. E aqui a gente ainda tem as praias, viu? E tá quente, imagine. Pois é, por isso que meu ventilador aqui, meu companheiro, meu parceiro só vive ó, coladinho comigo. E antes de começar os destaques dessa semana, o que é que eu vou pedir para vocês? O que vocês já sabem, né, gente? Por favor, deem seu like, seu joinha. Se puder, seja um membro da nossa comunidade e apoie a mídia do 247, tanto a TV como também do site do nosso portal Brasil247.com. Aqui embaixo, eu sempre tive vontade de falar isso, ó, aqui embaixo vocês estão vendo como vocês podem fazer a assinatura ou se tornar um membro, lembrando que os membros têm acesso a conteúdos especialíssimos, viu? Nem eu sei que é tão especial. Pois é, se você quer saber, seja um membro da nossa comunidade e apoie a mídia do 247, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para levar o melhor conteúdo para vocês. E eu sei que é muito amor envolvido entre nós, de mim para vocês e de vocês para mim, esse amor de via de mão dupla, bilateral, assim, bilateral, como as relações dos países do nosso Brasil com os Estados Unidos, que vai se fortalecer. A relação entre Brasil e Estados Unidos está caminhando, já está lá, né? Já pousou, já teve vários encontros, enfim. Hoje eu vou falar nos destaques da semana sobre esta ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. Pois é, Lula já está lá nos Estados Unidos, já teve vários encontros, eu vou destacar alguns para vocês. E também, daqui a pouquinho, coladinho ali no Boa Noite, vocês irão acompanhar a coletiva que o Lula vai conceder por volta aí de 6h45. Então, portanto, será durante o Boa Noite. Então, fiquem ligados e aguardem. Já não, nem desliga o computador, o celular, nem a televisão, já fica por aqui, porque vem coisa muito boa por aí. E agora, sem mais delongas, vamos lá ao nosso noticiário, aos destaques da semana, os principais assuntos destacados na nossa home do Brasil 247 e também nas redações dos principais jornais, sites da mídia de todo o país. Vamos começar com o primeiro encontro de Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos Estados Unidos. O primeiro encontro de Lula foi com o senador Bernie Sanders, que conversaram sobre uma aliança pela democracia e contra a extrema-direita. Em uma reunião nesta sexta-feira, Lula e o senador estadunidense conversaram sobre o crescimento da extrema-direita em ambos os países e a necessidade de fortalecer as bases democráticas. Sanders chegou a Blair House por volta aí das 10h22 da manhã e o senador subiu direto às escadas da casa, onde se reuniu de forma privada com o presidente brasileiro. Mas vem cá, Camila, como é que você sabe exatamente o horário que o senador chegou lá, como foi essa conversa, se foi privado ou não? Ah, o pulo do gato, sabe o que é?
Nós estamos com um correspondente em Washington, o jornalista Pedro Paiva, que está lá trazendo todos os detalhes com exclusividade. Por isso que a gente tem esse conteúdo maravilhoso, super exclusivo, porque o Pedro joga duro, viu? Pedro Jogaduro trabalha muito bem, um excelente jornalista que está agregando conteúdo, valor ao nosso noticiário com essas informações especiais direto de Washington, com a ida, né, do presidente Lula em uma comitiva de ministros que o acompanha. Pois é, e é por isso, por conta do Pedro Paiva, que é o nosso correspondente em Washington, que eu sei que o Sanders ele saiu da Blair House, que é a casa que está abrigando o presidente Lula e a sua comitiva, né, que fica em frente à Casa Branca. Ele saiu por volta de 11h35 e logo após ele conversou com os jornalistas. E aí o Pedro Paiva contou para nós que 4 manifestantes, 4 gatos pingados bolsonaristas, um deles inclusive com um megafone, começaram a gritar palavras de ordem. E sem conseguir falar, o senador deu uma bronca, aquela bronca, e pediu para que respeitasse um momento com os jornalistas. O Byrne disse que conversou com Lula sobre a necessidade de fortalecer as bases democráticas, não apenas no Brasil e nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Nós temos observado essa crescente das reacionárias, né, extremistas, fascistas, que estão acontecendo ao redor do mundo. O Sanders disse o seguinte, abre aspas, existe uma ameaça tremenda da direita supremacista branca autoritária, seja com Trump ou Bolsonaro, que querem enfraquecer as democracias, e o nosso papel é fortalecer as democracias. O senador ele foi questionado aí por uma jornalista sobre a questão da regulação das redes sociais visando atacar a disseminação de fake news e discurso de ódio. O senador afirmou que é sim um assunto profundo, mas que precisa ser debatido. Outro tema que foi tratado no encontro foi a questão do meio ambiente. O Sanders disse o seguinte: o futuro da Amazônia vai determinar se vamos ou não salvar o mundo. Aqui na Europa, faremos o possível para salvar a Amazônia. Bernie disse que é importante formar governos na América Latina e nos Estados Unidos que governem focados nos trabalhadores e não apenas nos bilionários. Portanto, esse grande encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o senador estadunidense Bernie Sanders, que colocou, né, essas pautas conjuntas com o Brasil. E uma das questões, como citei, é o meio ambiente. E sobre a questão do meio ambiente, está confirmado que sim, os Estados Unidos vai entrar no Fundo Amazônia e vai fazer uma doação super relevante. Está confirmado. Agora só falta a declaração oficial do presidente Joe Biden sobre esta doação que vai ser feita. Esta informação ela foi confirmada pela equipe do presidente Lula ao 247, ao Brasil 247, e que Joe Biden ele deve anunciar ainda nesta sexta-feira essa doação ao Fundo Amazônia. O valor exato ainda não foi revelado, mas a expectativa é que se trate de um montante substancial, uma vez que o presidente norte-americano, durante sua campanha em 2020, falou sobre a criação de um fundo próprio de apoio à proteção da floresta sul-americana, no valor de 20 bilhões de dólares. Os Estados Unidos aí se somando a outros países, a Alemanha e também a Noruega, que já sustentam o Fundo Amazônia. Os Estados Unidos e outras nações também estão agregando, estão chegando para fazer suas doações para o Fundo Amazônia. E após dessa confirmação, a assessoria do presidente Lula informou que ele fará uma coletiva de imprensa dentro da Casa Branca. E não se sabe ainda se será uma coletiva conjunta com Biden, que é essa coletiva que eu anunciei, que eu falei no início daqui dos destaques da semana,
que vai acontecer provavelmente no horário do Boa Noite, e vocês devem acompanhar no Boa Noite esta coletiva. Uma declaração conjunta dos dois governos, que também não está prevista, está sendo redigida. O foco deve ser em assuntos convergentes entre os dois governos, sobretudo a questão do meio ambiente e também sobre a democracia. Então, fiquem atentos, não desgrude, não desligue o celular, não desligue a TV, não desligue o computador, fique aí coladinho que no Boa Noite vocês terão mais detalhes sobre esta coletiva. Vão acompanhar a coletiva depois no Boa Noite com o Rodrigo Viana e a Sara Góes e nosso time de comentaristas. Pois é, minha gente, diferentemente do governo passado, né, do mandatário passado, do governo passado do Brasil, o Lula é bastante requisitado. E antes do encontro principal, que foi com o Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos, Lula foi requisitadíssimo. Um desses requisitos, um destes encontros, foi esse aqui. Lula, com ministros, se reúne com deputados progressistas dos Estados Unidos. Aí na foto vocês estão vendo o presidente Lula e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Também esteve nesse encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do lado estadunidense, estiveram presentes os representantes do Partido Democrata. Portanto, Lula também fez esse encontro com representantes, com deputados progressistas do Democratas. Inclusive, a ministra Aniele Franco teve uma reunião com representantes de movimentos negros estadunidenses que estão preparados para retomar uma agenda de combate ao racismo no mundo, sendo protagonizado aí pelos dois países, pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Então, eles mesmos que pediram essa reunião com a ministra Aniele Franco. Então, a gente tem uma ação, a retomada da democracia, dos direitos humanos, perpassa, inclusive, sobre isso, sobre voltar, retomar, conceder os direitos que foram isentados do povo, da população, sobretudo a população negra, indígena, as grandes minorias. Então, portanto, a ministra Aniele Franco também terá encontros com representantes de movimentos negros e também congressistas que abraçam esta causa. E seguindo aqui o nosso noticiário, vou falar que o presidente Lula, ele concedeu uma entrevista à CNN nacional, internacional, CNN local, e deu a real por lá. Lula disse que o Brasil não está mais dividido que os Estados Unidos. O presidente Lula avaliou que a radicalização política nos Estados Unidos é igual ou maior do que o que vem acontecendo no Brasil. Lula lembrou que aqui no Brasil não tem uma cultura de ódio. Ele disse o seguinte, abre aspas, aqui também há uma divisão muito mais e tão séria quanto o Brasil. Democratas e republicanos estão muito divididos. Ame ou deixe-o. É mais ou menos isso que está acontecendo, afirmou o presidente. Nunca poderíamos imaginar que em um país que era o símbolo da democracia no mundo, alguém pudesse tentar invadir o Capitólio, acrescentou Lula sobre os distúrbios nos Estados Unidos. O presidente Lula chamou Jair Bolsonaro de fiel imitador de Donald Trump, dizendo que os dois não gostam de sindicatos. Lula ainda acrescentou: eles não gostam do setor empresarial, eles não gostam de trabalhadores, não gostam de mulheres, eles não gostam de negros. Então, Lula deu a real aí nesta entrevista à CNN Internacional, antes mesmo do encontro dele com o presidente Joe Biden. Mais detalhes sobre este encontro de Lula com o presidente Joe Biden, vocês acompanham daqui a pouquinho
no Boa Noite com Rodrigo Viana e Sara Góes. E vamos seguindo aqui o noticiário, a gente já falou dessa maravilha que está sendo essa visita de Lula aos Estados Unidos, ao presidente Joe Biden e também outras lideranças do país, tão importantes quanto essas duas potências, Brasil e Estados Unidos, que se preparam para retomar suas alianças, né, que foram, aí, infelizmente, cortadas durante o governo de Jair Bolsonaro. E seguindo aqui, vamos para o Brasil, vamos saber o que é que está acontecendo aqui no nosso país. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a lavagem de dinheiro com origem em ouro ilegal. Irmã de governador é investigada. Olha só, vem comigo que eu vou te contar. Segue esse fio aqui. A operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de hoje, né? Ao todo, são cumpridos 8 mandados expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal de Justiça Federal de Roraima, de busca e apreensão e também de bloqueio de bens em Roraima e em Pernambuco. Entre os alvos, agora que está a informação mais interessante ainda, entre os alvos estão parentes do governador de Roraima, o Antônio Denário, do PP, incluindo, sabe quem? A irmã do governador, Wanda Garcia. Os agentes da Polícia Federal foram à casa de Wanda ainda na madrugada. A polícia investiga uma organização criminosa que estaria por trás do esquema de lavagem de dinheiro. A investigação começou após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um carro em uma rodovia em Roraima. Segundo a Polícia Federal, análises indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado 64 milhões em pouco mais de 2 anos, 64 milhões de reais em pouco mais de 2 anos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para as pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra do ouro ilegal. A Polícia Federal afirma que o dinheiro é oriundo de ouro ilegal. Os suspeitos faziam uso de empresas de fachada para dar aspecto de legalidade às transações financeiras. Portanto, Wanda Garcia, irmã do governador de Roraima, bastante criticado por conta das ações dos garimpos ilegais nas terras indígenas Yanomami, a irmã do Antônio Denário, governador de Roraima, Wanda Garcia, um dos alvos da operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro com origem em ouro ilegal. E a Polícia Federal também realizou outra operação também nesta sexta-feira, que está relacionada às terras indígenas Yanomami, para destruir a Operação Libertação, de erradicação do garimpo ilegal em terras Yanomami. O primeiro objetivo da ação é interromper a prática criminosa. Os trabalhos visam a interrupção da logística do crime. Inclusive, a Polícia Federal já está realizando o trabalho de destruir os equipamentos dos garimpeiros, dos garimpos, né, ilegais. Inclusive, o ministro Flávio Dino, em uma entrevista coletiva esta semana, ele disse que não vai ter avião do governo, não vai ter nada para poder retirar os garimpeiros de lá. A ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários, disse, inclusive, que garimpeiro que fica lá, foi encontrado, vai ser preso. Então, vai ser dura a coisa. Tem um bocado de gente que já partiu, tem muita gente que já saiu do jeito que deu. Não vai ter avião da FAB, não vai ter avião da FUNAI, helicóptero para tirar ninguém. Quem quiser que dê seus pulos. Quem ficar lá vai sim ser preso. E com relação à Operação Libertação, os trabalhos visam aí a interrupção da logística do crime, com foco na inutilização da infraestrutura utilizada para a prática do garimpo ilegal, bem como a materialização das provas sobre
a atividade criminosa. As ações de combate ao crime são realizadas por força-tarefa de entes governamentais, liderada aí pela Polícia Federal e composta pelo IBAMA, FUNAI, Força Nacional e Ministério da Defesa. A Operação Libertação permanecerá em andamento até o restabelecimento da legalidade da terra indígena Yanomami. Portanto, Polícia Federal com duas ações, uma para prender quem está fazendo lavagem de dinheiro com o ouro ilegal, tem tudo a ver, né? As operações acabam se interligando, porque garimpo ilegal, ouro ilegal, lavagem de dinheiro e alguns favorecimentos. Então, portanto, a Polícia Federal realizando duas operações, deflagrou duas operações nesta sexta-feira. E vamos seguindo aqui, ainda nesse tema, né, que foi bastante discutido desde que foi revelado como é que está a situação dos indígenas, né, lá em Roraima. A gente não tem outro assunto para falar e, logicamente, deve trazer à baila estes assuntos para que sejam discutidos na nossa sociedade. E o PSOL, ele protocolou um pedido. Esse aqui, eu quero saber se vocês concordam com este pedido do PSOL. O PSOL protocolou uma representação contra a então ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, hoje senadora da República, Damares Alves, pela crise nos Yanomamis. A bancada do PSOL lá na Câmara dos Deputados quer que a senadora ela responda no Conselho de Ética do Senado sobre a crise humanitária vivida pelos Yanomami. Na quinta-feira, a sigla que não elegeu, né, infelizmente, nenhum senador, protocolou uma representação contra-parlamentar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, segundo o documento que foi assinado aí pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros, enquanto esteve à frente da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Damares utilizou a máquina pública para promover uma política etnocida e racista contra os povos originários, em especial os Yanomami. O documento, que traz vários anexos de fotos feitas na terra indígena, ressalta ainda que a ministra perpetuou, junto com o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma política de morte. Caso essa denúncia ela seja aceita e avance no colegiado, as penas previstas vão de medidas disciplinares como advertência, censura e perda temporária do exercício do mandato, e até uma pena mais severa, que é a perda do mandato de senadora Damares Alves, então ministra da Mulher e dos Direitos Humanos. Sim, tem inclusive uma charge do nosso chargista Nando Mota, muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa charge do Nando. Está lá na nossa home, se você quiser baixar, dando os créditos, logicamente. Vocês podem. Aqui está. Olha que charge maravilhosa do Nando. Caçar meu mandato? Mandar me prender? Mas por quê? Olha as mãos dela, manchadas de sangue, lavadas de sangue, e um instrumento, um chocalho, né? Indígena, representando aí os povos indígenas, sobretudo os Yanomami. Essa charge você pode ver no nosso portal Brasil 247. E vamos seguindo aqui. Essa aqui é babado, viu, gente? Essa aqui, não sei não. Olha só isso, se depois dessa informação, bolsonaristas continuarem sendo bolsonaristas, eu não sei mais o que é que vai acontecer. Olha só. Senador Cajuru acusa filho de Bolsonaro de usar cartão corporativo em casa de prostituição, minha gente. Eu tenho o vídeo. Quem divulgou esse vídeo dessa entrevista foi a Basília Rodrigues. Não era aqui para entrar aqui não, Basília, era direto no vídeo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o vídeo da Basília, né?
comentarista, jornalista, repórter da CNN. E o que é que diz, o que é que o senador Cajuru, Jorge Cajuru, do PSB, acusou um dos filhos, ele não citou, não disse quem era esse filho, né, de usar o cartão corporativo. Lembra os 100 anos de sigilo que está começando a cair, que também tem sobre o uso do cartão corporativo? Parece que o senador já teve acesso, ele ainda não divulgou, mas anunciou isso, aconteceu ontem, na quinta-feira à noite. Na entrevista, o senador prometeu denunciar o fato à justiça, mas não especificou de quem se trata. Ele disse o seguinte, abre aspas, é de você ficar aturdido. Não dá para não revelar e não entregar à justiça para ela investigar e para ela punir. É algo assim inacreditável, juro por Deus. Eu não esperava por isso, disse Cajuru. E agora eu vou colocar o vídeo para vocês, para que vocês tirem suas conclusões. E, por favor, gente, se puder, manda esse vídeo para os bolsonaristas, para ver se cai essa ficha. Para ver se cai essa ficha bolsonarista. Desse pessoal. Deixa eu colocar aqui. Já botei no ponto para vocês assistirem e ouvirem. Outra denúncia agora sobre o cartão corporativo. Se preparem, porque vai ser uma bomba. Então, não tem como você ignorar fatos sobre o governo Bolsonaro que durante os 4 anos a gente não tomou conhecimento e só agora a gente está tendo a revelação de tudo, Carol e Basília. Senador, como a gente não avisa, né, senador? A gente explode. Isso poderia entrar em detalhes com a gente sobre esse pedido que o senhor vai apresentar em relação ao cartão corporativo? Basília, é muita coisa escandalosa, entendeu? Tem gastos de filho dele até, desculpa falar, né, com cartão corporativo, até em casas de prostituição. Ou seja, assim, é de você ficar aturdido. Não dá para não revelar e para não entregar à justiça, para ela investigar e para ela punir. É algo, assim, inacreditável, que eu juro por Deus, eu não esperava isso. Pois é, pessoal, tá aí o vídeo do senador Jorge Cajuru falando que vai entrar, né, com ação com relação aos gastos do cartão corporativo. A gente já viu, já trouxe a quebra de sigilo, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começou a quebrar esses sigilos de 100 anos, revelando como que era gasto este cartão corporativo. Os filhotes de Bolsonaro usavam para festas, agora em casas de prostituição, né, em outras questões duvidosas, né, em delicatessen, com marmitas, mais quantias voluptuosas, né, em marmitas, enfim. Tudo agora vai ser investigado, vai quebrar esse sigilo, e aí a gente vai mostrar a verdade. Porque conhecer a gente já sabe, né? Agora a gente vai comprovar a verdade. Gente, esse foi mais um Destaques da Semana, desta sexta-feira. Desejo a vocês um excelente final de semana, que vocês possam estar bem com seus familiares, com os amigos, curtindo. Se for beber, beba com moderação. Enfim, curtam bastante o final de semana pré. Eu sei que em muitos estados aí está acontecendo já o carnaval, então, momento de você extravasar, de você curtir, mas curta com sabedoria. Um grande beijo, fiquem por aqui. Daqui a pouquinho tenho Boa Noite com Rodrigo Viana e Sara Góes, e nosso grande time de comentaristas. E tem também a coletiva do Lula, lá direto da Casa Branca. A expectativa é se essa coletiva vai ser do Lula com o Joe Biden ou apenas o Lula. Um beijo grande para vocês. Não esqueçam de dar o joinha,
o seu like e de compartilhar esse conteúdo com muitas, mas muitas pessoas. Beijo grande para vocês e até semana que vem.